E aí, gurizada, tudo bem? Aqui é a Ana Cláudia Peixoto, professora de Física, e hoje nós vamos falar sobre o movimento, começar a estudar mais uma parte da mecânica, é o movimento de queda livre. O que é o movimento de queda livre? Se eu solto um corpo aqui agora, vou soltar essa borracha, ó, ela cai, certo? Então, por quê? Porque existe uma força da gravidade, uma aceleração com que todos os corpos caem, que aqui na Terra é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, cai em queda livre. Quando a gente fala queda livre, ausência de ar, certo? No vácuo. Daí, e quando a gente lança o corpo para cima, o que a gente vê também? Que o corpo ele vai subir, mas vai ter uma hora que ele vai parar lá na altura máxima e depois vai voltar a descer. Por quê? Porque existe essa força da gravidade, aceleração, que nos puxa para o centro sempre da Terra. Por isso que a gente não pode sair pulando por aí, certo? E também não pode pular de lugares muito altos, porque senão a gente iria se machucar, certo? Porque a gravidade nos puxa, aqui na Terra, uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, ou seja, a cada segundo a nossa velocidade aumenta 10 metros por segundo, isso é bastante, certo? Então, com isso, isso tudo faz com que aconteça essas coisas que a gente está acostumado a ver, ok? E daí, para dar um exemplo também sobre a gravidade, no filme da Gravidade, com a Sandra Bullock e o George Clooney, aparece uma cena que tem um erro. Assim como tem muitas coisas boas ali no filme que são certas fisicamente, tem alguns erros. E esse é um deles. Mas mesmo assim, o filme continua sendo muito bom. Até para a gente, quando a gente analisa um erro, ver que tá errado, a gente entende o que está certo. Então, um deles é quando a Sandra Bullock está dentro da nave sem gravidade, que ela está flutuando e só consegue se movimentar por um princípio que nós vamos aprender mais à frente, ação e reação, ela empurra algo, então algo empurra ela ao contrário, e é assim que ela consegue se movimentar. O cabelo dela fica paradinho, e com a falta de gravidade, fazendo o cabelo dela flutuasse. O meu cabelo, se não tivesse gravidade, o cabelo de qualquer um, ele ia flutuar, o que faz com que o corpo caia, os cabelos caem e é a ação da gravidade sobre o corpo da gente. Então, isso foi um erro que eles fizeram, o cabelo dela não se mexia, ela estava ali flutuando, isso ok, mas o cabelo não se mexia, certo? Então, me acompanhe. Agora aqui vou fazer um compartilhamento de tela. É o seguinte, ó, vamos ver o que é o movimento de queda livre. Na verdade, vocês já sabem tudo sobre esse movimento, inclusive as equações. Porque, ó, movimento de queda livre é um movimento, eu solto um corpo, ele cai, né? Também podemos analisar a subida do corpo e vamos considerar o vácuo. Então, o que acontece, ó? Nesse movimento de queda livre, o corpo, quando cai, a velocidade aumenta cada vez mais, e a aceleração, com que aceleração que ele vai ter? Vai ter a aceleração da gravidade, que é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, isso aqui na Terra. Cada planeta tem a sua aceleração. Isso aqui depois a gente vai analisar melhor por quê. Então, se eu abandono um corpo, o que é abandonar? Velocidade inicial igual a zero. De uma certa altura, vamos supor uma certa altura h, se eu abandono ele aqui, velocidade inicial dele, quando a gente fala abandonar ou partir do repouso, é zero. Então, ele vai caindo com uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, ou seja, a cada segundo a velocidade aumenta 10, 20, 30, 40, e cai no solo com uma velocidade cada vez maior. De quanto mais alto ele sai, com mais velocidade chega no solo. E na subida, vamos supor que ele tenha chegado aqui no solo, por exemplo, uma velocidade final de 50 metros por segundo. Vamos supor que agora na subida ele suba com essa velocidade inicial, uma velocidade inicial de 50 metros por segundo. O que vai acontecer? Com a ausência de ar no vácuo, esse corpo vai atingir a altura máxima, que é o mesmo h, certo? Porque a variação de velocidade é o mesmo h. O que é isso aqui? Nada mais é que um movimento retilíneo, também uma trajetória retilínea, é um movimento retilíneo
E, como a aceleração é constante, uniformemente variada. A gente já aprendeu isso, né? Nós já aprendemos as equações, os gráficos, tudo a gente aprendeu sobre isso. Então, o que eu vou colocar aqui para vocês já sabem. Eu só vou fazer diminuir um pouco as equações, esse H que eu vou chamar de deslocamento dele, aquele nosso ΔS, por exemplo. Vou supor que nesse movimento a velocidade inicial é 0, né? Ou 50 metros por segundo, ok? Para poder analisar as equações. Então, vou apagar aqui para poder, para não dar confusão com o desenho, para a gente poder analisar as equações. Então, na descida, o que nós sabemos? Na descida, com o móvel descendo com uma velocidade inicial igual a 0, com uma aceleração na Terra de 10 metros por segundo ao quadrado, e como ela vai apontar a favor do referencial, que eu vou fazer apontar para baixo, ó, a aceleração da gravidade aponta para baixo, sempre puxa os corpos para baixo. Então, na descida, olha como é que fica a minha equação da velocidade. Lembra como é que ela era no MRV? É só procurar meu vídeo lá atrás. V igual a vô mais a T. Só que o vô, a velocidade inicial é 0, então vai ficar A vezes T, certo? Quem é o A? É o G. G vezes T está aqui a equação de velocidade da descida. E a altura? A altura é isso aqui, é o nosso H, que a gente combinou, que é igual ao nosso ΔS, é o S, supondo a altura inicial 0, ó, começa o referencial aqui, 0, e vai atingir uma certa altura. Vai descer uma certa altura. Então, H fica, altura inicial, 0, velocidade inicial, 0, então vai sobrar da equação, aquela grande, GT ao quadrado sobre 2. E Torricelli, V ao quadrado, igual, velocidade inicial ao quadrado, 0. 2VG vezes H. Então, aqui, as três equações do movimento de queda livre quando o corpo está descendo. Olha o que faz. Certo? Agora, vou apresentar as equações quando é subida. É a mesma coisa, só vai mudar um detalhezinho. Olha o que acontece. MQL subida. O que vai acontecer? Na subida, o meu G, ó, o meu referencial na subida, ele aponta para cima porque fica mais fácil resolver os cálculos. Então, na subida, o meu G aponta para baixo. Então, nas equações, eu vou ter que botar um G negativo. Ó. Lembra a história do vetor? Ó, é contra o referencial, sinal negativo. Então, e aqui vai ter uma velocidade inicial. Então, se eu quiser analisar um movimento com subida, então tá, lá vou eu. V, ó, vai ter uma velocidade inicial, como só o G negativo, que é contra o referencial que eu escolhi, menos G vezes T. H, supondo a altura inicial 0, igual a 0, mais V, velocidade inicial vezes T, menos G vezes T ao quadrado sobre 2. Por que menos? Porque o G aponta contra o referencial. E Torricelli, V ao quadrado, igual a velocidade inicial ao quadrado, menos 2VG vezes H. Ok? Com isso aqui, a gente resolve o movimento de queda livre, que daqui a pouco eu vou fazer exemplos numa outra aula, mas a gente consegue, com essas equações aqui, resolver todos os problemas de MQL. Bom, e agora, a pergunta que não quer calar. Esse movimento depende da massa? Se eu soltar no vácuo uma peninha e uma bola de chumbo de 1 tonelada, por exemplo, da mesma altura, se eu soltar elas, quem vai cair? Bom, a princípio, se o aluno pensar, por exemplo, em tentar soltar agora isso, um caderno, por exemplo, tentar soltar o caderno, uma folha de papel do lado, o caderno tem bem mais massa que a folha de papel. Se a gente botar um do lado do outro, o caderno vai cair primeiro. Ah, tem mais massa. O aluno diria, o que tem mais massa, a bola de chumbo vai cair primeiro. Só que não. Quer ver? Eu provo para vocês. Inclusive, caiu uma questão no Enem agora de 2022. Se a gente solta uma folha de papel inteira e uma amassada, quem cai primeiro? A folha amassada, certo? Então, mas os dois têm a mesma massa. Isso aqui já prova que a queda dos corpos não depende da massa. Ok? Por que essa daqui
vai cair depois com o ar? Porque o ar vai fazer uma resistência na folha, que depende do que então vai depender essa queda. Quem vai cair primeiro? Não tem nada a ver com a massa, vai depender da aerodinâmica do material. Mas no vácuo não tem isso. No vácuo, se a gente soltar uma folhinha de papel amassada e outra aberta, vocês vão ver que as duas vão cair juntas. Podem fazer a experiência. Como? É só simplesmente pegar essa folha de papel, botar do lado. Primeiro, vocês vão ver quem vai cair primeiro é o caderno. Mas se vocês botarem a folha de papel aqui em cima, as duas vão cair juntas. Façam isso e vocês vão ver que dá certo. Pena que aqui eu não consigo mostrar. Certo? Tem um dos primeiros vídeos meus que eu mostro. Se vocês procurarem meus vídeos de movimento de queda livre, eu mostro a experiência. Certo? Então, e uma outra coisa muito fácil que a gente pode sempre fazer para ver se uma grandeza depende da outra é olhar as equações. Se dependesse da massa, teria massa nas equações que eu estou mostrando para vocês. E pode olhar, olha as equações, tanto de subida como de descida, não tem massa. Ou seja, a massa não interfere na queda dos corpos. Sempre vocês podem fazer isso. Olha a equação. Ah, a massa depende, que nem nós estamos vendo aqui. Não, mas não tem massa nas equações, então não depende. Certo? Então, é isso aí, por enquanto, sobre movimento de queda livre. Espero que vocês tenham começado a entender esse movimento, entenderam que são essas equações, que não depende da massa no vácuo, certo? Nem fora do vácuo, no ar também não, a gente já viu que depende aí da aerodinâmica, mas nós vamos fazer exercícios no vácuo, certo? Daí, na próxima aula, a gente começa a resolver alguma, eu vou fazer uma resolução de alguma questão para vocês de MQL, descida e subida, para vocês conseguirem entender melhor ainda isso que eu expliquei para vocês hoje, ok? Então, até a próxima aula.